Bem, dizia eu que a aritmética é a ciência... Boa tarde a todos. Nessa aula, a gente vai ver o Teorema de Euler. Então, seria o conceito central da nossa aula de hoje, seria o Teorema de Euler, tá? Só que para a gente entender bem esse Teorema de Euler, a gente precisa ter, vamos colocar assim, uns pré-requisitos, tá? Então, a gente vai ver alguns pré-requisitos para que a gente tenha entendimento do Teorema de Euler, tá? O primeiro pré-requisito eu vou chamar de proposição 1, tá? Então, o primeiro pré-requisito, ele fala o seguinte, tá? Ou seja, a nossa proposição 1 fala o seguinte. Se eu tiver uma congruência, vamos pensar assim, né? A congruência AX congruo A1 módulo M. Aí, pessoal, lembra do nosso M? Tanto A quanto M são inteiros, certo? Podem ser quaisquer, né? Números inteiros. Só que o M a gente não vai pegar o 1 porque a gente quer os casos interessantes, tá bom? Bom, então eu vou dizer que essa congruência aqui, ó, ela tem solução se acontecer o seguinte, ó, o máximo divisor comum de A e M, ó, o máximo divisor comum de A e M é 1. Certo? Então, eu vou dizer que essa congruência aqui, ó, AX congruo a 1 módulo M, ela tem solução se o máximo divisor comum de A com M é 1. Só que, pessoal, para essa proposição aqui, ó, para esse item A volta também é verdadeira. Ou seja, se o máximo divisor comum de A e M é 1, então eu sei que essa congruência aqui, ó, tem solução, tá? Ou seja, aqui a gente tem um caso C e somente C, tá bom? Então, vamos demonstrar isso aqui. Vamos demonstrar isso daqui. Então, aqui são as minhas hipóteses, né? No caso, a minha hipótese e aqui a minha tese. Então, o que a hipótese fala, né? Se essa congruência tem solução. Então, vamos chamar um número qualquer, né? Então, sei lá, seja x0, obviamente o número inteiro, tá? Uma solução da congruência AX 1 módulo M, ok? Bom, se x0 é uma solução dessa congruência, então, vocês concordam que eu posso escrever, ó, AX0 é congruo a 1 módulo M? Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente tem a definição de congruência, né, que a gente viu lá na nossa última aula. Então, eu posso colocar assim, ó, pela definição de congruência, a gente vai pegar o quê, ó? Eu posso fazer que o M, posso dizer, divide a x0 menos 1. Concordam? Né? Pela definição de congruência, eu posso dizer que o M divide o AX0 menos 1. Bom, se isso acontece, então, vocês concordam que eu posso dizer? Logo, eu posso escrever, ó, AX0 menos 1 igual a um MY. Quem que é esse Y, pessoal? Esse Y aqui também é um número inteiro, tá? Que a gente está trabalhando tudo com números inteiros, tá? Então, aqui, posso escrever que o AX0 menos 1 é um múltiplo de M, certo? Então, eu consigo enxergar isso aqui, ó, como uma equação de Diofantina. Então, o que eu consigo perceber? Né? X0 é solução da equação Diofantina. AX menos MY igual a 1, certo?
Bom, mas se eu tenho isso daqui, ó, ax menos my igual a 1, vamos lembrar lá dos nossos estudos de equações diofantinas. Então, quando a gente olha uma equação diofantina, antes da gente sair tentando resolver, a gente procura saber se ela tem solução, né? E sabemos que uma equação diofantina tem solução, opa, aqui é o desenho, tá? Uma equação diofantina tem solução se acontece o quê, pessoal? O que vocês lembram lá de equação diofantina? Se o máximo divisor comum de A e M divide 1. Ou seja, teria que dividir, né? A gente lembra lá, ax menos by igual a c. Máximo divisor comum de A e B tem que dividir c, certo? Ai, pessoal, desculpa. Bom, só que aqui o meu c é 1. Então, o máximo divisor comum de A e M divide 1. Bom, o único número que divide 1 é 1 e menos 1. Só que como aqui eu tenho máximo divisor comum, a minha definição de máximo divisor comum é que ele é positivo. Logo, o máximo divisor comum de A e M só pode ser 1. Tá, pessoal? Isso aqui tem uma demonstração no livro de vocês, tá? Aqui só tá um pouco mais passo a passo, mas a ideia é a mesma, tá bom? Então, a gente provou aqui, ó, perdão, esqueci de dizer, tá? Mas, opa, a gente fez a ida aqui, né? Então, o que nós provamos? Que se eu tiver uma solução para essa congruência aqui, ó, então eu garanto que o máximo divisor comum de A e M é 1, certo? Agora, o que falta fazer? A volta. Só que a volta, pessoal, o raciocínio é muito parecido com o que a gente fez, né? Então, eu vou deixar como exercício. A volta, praticamente, a gente vai partir daqui, ó. O máximo divisor comum de A e M é 1. Então, eu posso chegar na minha equação diofantina, que eu posso escrever desse jeito, que eu posso escrever desse jeito. Então, dá para ir fazendo a volta, tá bom? Então, eu vou deixar como exercício porque tá bem tranquilo. Tudo bem? Então, a gente... Ó, então, vamos lembrar aqui. Nosso intuito aqui, ó, é entender o teorema de Euler, tá? Então, a gente está vendo aqui os pré-requisitos necessários. Então, essa proposição, saber quando que tem solução, tá? É uma da proposição que ajuda a gente a entender o teorema de Euler, ok? Vamos ver, então, agora a continuação dessa proposição aqui. Opa, apaga tudo, vai, na tela. Então, vamos ver agora a continuação dessa proposição aqui, ó. Então, a continuação da proposição 1, só que agora o item B, tá bom? E o item B, ele fala o seguinte, pessoal, se eu tiver que x0 é uma solução da congruência ax congruo a 1 módulo m, então eu posso dizer para vocês que x também será a solução dessa congruência, né? Então, x também será solução dessa congruência se acontecer o seguinte, o x for congruo a x0, ou seja, for congruente a x0 módulo m. Ou seja, se eu tiver uma solução, qualquer outra solução dessa congruência tem que ser congruente à minha solução inicial, certo? Então, vamos pensar no seguinte, se vale a ida, vale a volta também? Se eu tiver que x é congruente a x0 módulo m, então x também, pessoal, é uma solução da minha congruência a x1 módulo m, certo? Vamos provar isso daí, fica mais claro quando a gente faz a prova, tá? Então, eu vou provar a ida e vou deixar a volta como exercício, porque, novamente, fazendo a ida, a volta fica simples. Então, você só vai voltando o que a gente fez. Nesse caso, é realmente, literalmente isso, tá bom? Então, vamos pegar o seguinte, ó. Se x0 é solução de ax
côngruo a 1 módulo m, então, pessoal, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que o AX0 é côngruo a 1 módulo m, ou seja, ele satisfaz a congruência, certo? Agora, se o x, eu tiver um x aqui, tá? Então, nesse caso, o x0 e o x também são inteiros, certo? O x0 e o x são inteiros, ok? Se o x é solução da minha congruência aqui, ó, AX1 módulo m, então, pessoal, mesmo raciocínio, eu posso dizer que AX é côngruo a 1 módulo m, tá? Ou seja, satisfaz as minhas relações aqui. Tudo bem? Bom, só que é o seguinte, se o AX é côngruo a 1 módulo m, vocês concordam, pessoal, que eu posso, essa relação aqui, ó, AX0, eu tenho isso aqui, ó, o AX0 é côngruo a 1 módulo m. Então, vocês concordam que a mesma coisa que eu falar que 1 é congruente a AX0 módulo m? Né? Se A é congruente a B, B é congruente a A, tá bom? Bom, aí eu tenho isso aqui também, ó. Eu tenho que o AX é congruente a 1 módulo m. Aí, pessoal, a gente vai usar aquela propriedade transitiva aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. A gente vai usar aquela propriedade transitiva, ó. Vamos chamar aqui 1 e 2, tá? Então, por 1 e 2 aqui, a gente tem que se A é congruente a B, se A é congruente a B e B é congruente a C, então A é congruente a C, certo? Aquela relação lá de transitividade aqui das congruências. Certo? Então, pessoal, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso dizer, ó, que o AX é congruente a AX0 módulo m. Bom, aí você fala, eu posso cancelar aqui e eu já tenho que x é congruente a x0 módulo m, que é o que eu estou buscando, ó. Aí, lembra, a gente tem que tomar aquele cuidado. O cancelamento não pode ser em qualquer caso. Vamos lembrar do nosso resultado lá, quando que eu posso fazer o cancelamento? Se o máximo divisor comum de A e M for 1. Só que vamos lembrar o nosso item 1 lá, que a gente acabou de provar. Eu acabei de provar que para essa congruência ter solução, o máximo divisor comum de A e M é 1. Então, ó, pelo item A, eu sei que o máximo divisor comum, vou colocar lá assim, né? O máximo divisor comum de A e M é igual a 1. Logo, a gente tem uma proposição lá que diz que eu posso dizer que x é congruente a x0 módulo m. E provamos o nosso resultado. Tudo bem? Então, pessoal, aqui, ó, a volta, eu também vou deixar como exercício, tá? No livro de vocês, acho que tanto a ida quanto a volta estão lá. Tá? Então, assim, aqui só está um pouquinho mais esmiuçado a ideia, essas coisas, mas a demonstração é a mesma, tá? Então, fica como exercício também a volta dessa proposição para vocês, tá? Agora, pessoal, é o seguinte, a gente viu, né, a gente está precisando dos pré-requisitos para entender o teorema de Euler, então agora está faltando a gente ver uma proposição, que é importante, e agora está faltando uma definição, tá? A nossa definição que a gente vai ver aqui é chamada função φ de Euler. Tá? A gente vai entender o que é essa função φ de Euler. Tá. Aqui embaixo, não riscando. Agora foi. A função φ de Euler, ok? Então, pessoal, essa função ela leva números naturais em números naturais. Lembra quando a gente, no início das nossas aulas, que a gente aprendeu lá os naturais, pessoal? Eles tiveram início pelo princípio da contagem, né? Então, toda vez que a gente falar de naturais, a gente está sempre pensando em quantidade, certo? Então, essa função aqui, ó, ela vai sair de números naturais e vai me levar em números naturais.
Ou seja, a definição dessa função, pessoal, eu posso dizer assim, ó, a φ de n, então n é um número natural, é o quê? Ela vai me dizer exatamente, ó, a definiçãozinha, tá? A quantidade, certo? A quantidade de números naturais, ó, números naturais porque eu saio de um número natural e vou chegar ao número natural. Então, ele vai me falar a quantidade de números naturais menores do que n, menores que n, certo? E primos com n. Vamos ver o exemplo para ajudar a gente? Vamos pegar o seguinte. Se eu pegar um número primo qualquer, sei lá, vou pegar aqui um φ de m. E eu quero m aqui é primo. Certo? Pessoal, qual a quantidade de números naturais menores do que n primos com n? Eu garanto para vocês que é m menos 1. Certo? Então, e se for um número qualquer, a gente vai ver alguns exemplos, tá? E se for um número qualquer, m aqui qualquer, ou seja, um número composto, eu sei que o φ de m vai ser menor ou igual, certo? A m menos 1. Por que o igual? O igual vem por causa do inicinho aqui, ó. Vamos ver uns exemplos, então. Se eu pegar φ de 1, pessoal, né? Eu estou trabalhando com naturais. Então, o primeiro número natural, 1. Se eu pegar o φ de 1, qual é o número natural, né? Que é menor do que 1 e primo com 1? Bom, na verdade, o único número natural que eu tenho menor ou igual que ele é ele, certo? Então, o único número natural que é coprimo com ele mesmo é ele mesmo. Logo, no φ de 1, a gente faz uma definição à parte, ó, é 1. Certo? Ou seja, nenhum desses casos aqui, ó, porque ele não é primo, e ele entra nesse caso aqui, ó, menor ou igual do que... Opa, perdão, ele nem entra nesse caso aqui, ó, menor ou igual do que m menos 1. Então, ele é um caso à parte, tá? Agora, a partir do φ de 2, a gente vai ter o seguinte, ó, 2 é primo. Então, pela minha formulinha aqui, ele tem que ser 1. Qual o número natural menor do que 2, que é primo com 2? Eu só tenho 1. Certo? Então, eu só tenho um número. Bom, vamos fazer a φ de, sei lá, vamos pegar um φ maior aqui. A φ de 8. Quais são os números naturais menores do que 8 que são primos com 8? Então, para a gente fazer um conjuntinho aqui, ó. O 1 é, o 2 não, o 3 é, o 4 não, o 5 é e o 7. 1, 3, 5 e 7. Ou seja, eu tenho 4 elementos. Quando eu tenho aqui ó, um número composto, o que eu consigo garantir? Que ele vai ser menor ou igual do que m menos 1. Ou seja, ele vai ser menor ou igual do que 7. Ok. Tá bom? Então, aqui, essa função, então, ó, a definição é o seguinte, é a quantidade de números naturais menores do que esse número que é primos com ele. Certo? Aí, depois a gente vai ver mais algumas técnicas para facilitar encontrar essa função φ de Euler, tá bom? Bom, então vamos lá, continuar. Vamos agora ao nosso famoso teorema de Euler, que é o que a gente precisava dos pré-requisitos para ter o entendimento do teorema, certo? Bom, o teorema de Euler, pessoal, ele fala o seguinte. Vamos pegar um número A e um número M inteiros, certo? E aí, né, a gente vai pegar o caso interessante, m maior do que 1, certo? E
eu quero que o máximo divisor comum de A e M seja 1. Ó. Então, eu já posso até pensar tem alguma coisa relacionada com aquela minha equação diofantina, certo? Bom, então, o que o Teorema de Euler fala para a gente? Eu posso escrever A elevado a φ de M, a minha função de Euler, a minha função φ de Euler, certo? É congruente a 1 módulo M, certo? Bom, então vamos pensar o seguinte, toda vez, pessoal, ó, então por isso que a gente estava trabalhando sempre com aquela relação AX congruo a 1 módulo M, vai ter solução, se o máximo divisor comum de AM é 1, quando se um é solução, o outro vai ser solução, a minha definição da função φ de Euler, tá? O que ela significa. Bom, então vamos pensar o seguinte, toda vez que eu for aplicar o Teorema de Euler, eu vou ter que encontrar essa função φ de Euler. Eu sempre vou ter que encontrar φ, sempre, tá? Só que é o seguinte, muitas vezes não é fácil encontrar φ. Então, se a gente pode ter, por exemplo, assim, ó, vamos imaginar que eu tenho um número, vou chamar ele de M1. O meu número M1, vamos supor que ele pode ser fatorado como M vezes um M'. Pessoal, se eu tiver que o máximo divisor comum de M e M' for 1, então eu posso escrever o φ de M1 como φ de M vezes M', e aí eu posso escrever como φ de M vezes φ de M', ou seja, eu reduzo o meu trabalho muito. Mas isso só se o máximo divisor comum desses números aqui for 1. Senão isso daqui, ó, eu não consigo garantir que isso aqui é válido, certo? Bom, então vamos tentar enxergar aqui um caso que eu possa fazer essa aplicação. Vamos supor que eu quero calcular o φ de... Vamos ver um exemplo aqui, tá? Eu quero calcular o φ de 15. Calcular o φ de 15, ver todos os números naturais que são menores do que 15 e coprimos com 15 vai me dar um pouco de trabalho, eu vou ter que ficar fazendo bastante conta. Mas aí eu posso usar isso aqui, ó. Isso aqui já me facilita. Por quê? Eu posso fatorar 15 como 5 vezes 3. Ó, mas o máximo divisor comum de 5 e 3 é 1. Concordo? Então, eu posso escrever o φ de 15 como o φ de 5 vezes 3, que é igual, como o máximo divisor é 1, eu posso escrever o φ de 5 vezes o φ de 3. Só que, pessoal, é que tranquilo, o 5, ele é primo, então eu sei que isso daqui é 4, é sempre m menos 1. O 3 é primo, então eu sei que isso daqui é 2, m menos 1. Então, vai dar 8. Então, eu tenho 8, ele não fala quais são os elementos, ele me fala a quantidade de elementos, tá? Não confunda, ele me fala quantidade. Então, é muito comum, de repente, o cara escreve assim, ó, o φ de 15 é igual a 1, 3, opa, 3 não. Opa, cadê aqui? Borrachinha, nossa. Nossa, gente, não sei como minha borracha, como tá funcionando. Ele tá querendo apagar tudo. Tá bom, então apaga tudo, colega. Vamos lá, então a gente vai fazer. É muito comum as pessoas pegarem, sei lá, vai, φ de 5, mais curtinho, vai. Ah, o φ de 5, ele é formado pelo 1, ele é formado pelo 2, ele é formado pelo 3, ele é formado pelo 4, tá? O φ de 5 não é um conjunto, pessoal, lembra? O φ de 5 é uma função, então leva número em número. Então, o φ de 5 ele tem que ser um número. Ele me diz a quantidade de elementos e não quais os elementos. Então, ele vai me dizer que eu tenho aqui, ó,
4 elementos, tá bom? Então, por favor, não confundam isso. Isso aqui tá errado, tá bom? Bom, uma outra forma que ajuda a gente a trabalhar, a encontrar, já que a função de Euler, né, a principal aqui é esse φm, então existe uma outra forma também que ajuda a gente. Tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui P, um número primo, certo? E eu tenho Rzinho aqui, ó, um número natural, ok? Então, eu posso escrever, pessoal, a minha φ de P de R igual a P de R menos P de R menos 1. Certo? Então, isso também facilita principalmente números grandes, né? Vamos ver um exemplo também. Se eu pegar, sei lá, φ de 125. A φ de 125, pessoal, é a mesma coisa que φ de 5 ao cubo. Ou seja, você ficar aqui, ó, φ de 125, ver todos os números menores que 125, que são primos com 125, você vai demorar um bocado de tempo. Então, o que você faz? Aplicando essa formulinha aqui, ó, é a mesma coisa que 5 ao cubo menos 5 ao quadrado. 5 ao cubo, pessoal, é o 125, menos 25. Então, isso daqui vai dar 100. Bom, legal. E se eu pegar, sei lá, o número 19, eu sei já quanto que vai ter que dar 19, porque 19 é primo, então é m menos 1. Mas olha só, pessoal, o 19 eu posso escrever como 19 elevado a 1. Concordam? Então, ficaria 19 elevado a 1 menos 19 elevado a 0. Daria 19 menos 1, que dá 18. Tá? Então, só para a gente ver que realmente, né, num caso aqui, número primo, a gente tem que realmente aqui é verdadeiro. Tá bom? Bom, então, a gente pode avançar um pouquinho agora, né? A gente vai relembrar um pouquinho o Teorema de Fermat, certo? Vamos relembrar, a gente viu na aula passada o Teorema de Fermat, certo? O que ele falava? Então, vamos relembrar aqui, ó. Então, lembra, né? A gente está sempre trabalhando com o pequeno Teorema de Fermat, que nós fizemos a demonstração na última aula, ok? Então, o pequeno Teorema de Fermat, ele fala o seguinte, para qualquer número que você pegar inteiro e o número primo, vamos chamar esse primo aqui, né, de número P, se eu tiver que o P não dividir o A, então eu digo que o A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Certo? Bom, pessoal, agora vamos relembrar uma coisa, né? Vamos dar uma destrinchada aqui, dar uma analisada nesse pequeno Teorema de Fermat. Bom, vou fazer uma análise aqui. Ele fala o seguinte, ó, se P não dividir A. Aí vamos relembrar. Se eu tiver, pessoal, lá quando a gente trabalhou com divisibilidade, se P não dividir A, o que eu posso falar do máximo divisor comum de P e A? Vamos lembrar, P é primo, certo? Então, se o P não dividir A, o máximo divisor comum de P e A é 1, certo? O máximo divisor comum de P e A é 1. Bom, aqui eu já consigo imaginar, enxergar isso daqui, ó, como aquela equação de Diofantina. AX é congruo a 1 módulo P, certo? Bom, aí eu sei que vai ter solução se o A e o P forem primos entre si, certo?
Bom, então aqui, ó, eu já tenho pela primeira partezinha aqui do teorema de Fermat que tem solução, porque eles são primos entre si, certo? Só que, por hipótese, ele fala outra coisa aqui, ó, P é primo, certo? Por hipótese, eu tenho que P é primo. Se o P é primo, pessoal, então como é que eu posso falar da φ de P? A φ de P, ela é P menos 1. Então, eu posso reescrever esse teorema de Fermat assim, ó. O A elevado a φ de P é congruente a 1 módulo P. Ó, posso escrever aqui. Concordo? Certo? Então, a gente reescreveu, né, o teorema de Fermat, usando agora a ideia, né, da função φ de Euler, tá? Que lá nesse ponto aqui a gente não tinha conhecimento dela ainda, tá bom? Então vamos fazer um exemplo. Essa aula, pessoal, vocês vão perceber que ela vai ter um pouco menos de demonstração e um pouco mais de exemplos. Por que eu estou fazendo assim? Porque é o que eu vou cobrar na prova, tá? Vai ter demonstração, lógico, não tem como vocês fazerem uma prova de aritmética, não tem como vocês fazerem uma prova de elementos de álgebra sem demonstrações, claro. Mas vocês vão perceber que vão ter um pouquinho, a prova vai ser um pouquinho mais aplicada do que foi a P1 de vocês, tá? Então, eu tô dando ênfase ao que eu vou cobrar, tá bom? A gente tem que ser coerente, tá? Com o que a gente tá... com o que eu tenho que cobrar, né? Passar para vocês com maior ênfase o que eu vou cobrar mais, tá bom? Então, por isso que eu já vou passar aqui um exemplinho para vocês, tá? A dica que eu dou para vocês é o seguinte: eu dou o exemplo aqui, vou enunciar ele, vocês pausam o vídeo, tentam resolvê-lo e depois verifiquem se o resultado bateu com vocês ou não, tá bom? Pode ser que eu erre também, aí a gente conversa depois em aula. Olha, professora, acho que você errou, tá? Não tem problema nenhum, tudo bem? Então, eu quero, ó, encontre o resto da divisão de 2, deixa eu dar uma olhada aqui, é 2 elevado a quanto? Eita! Nossa, eu peguei um exercício grande para a gente fazer, mas vamos lá. 2 elevado a 100 mil. Peraí, preciso lembrar se eu sei fazer isso aqui agora. Por 17, deixa eu pensar. Encontre o resto da divisão de 2 elevado a 100 mil por 17. Tá, então ele está querendo... Vamos pensar. Então, vamos ao seguinte. Eu penso aqui, vocês pensam aí. Dá um pause no vídeo, pensa nessa solução e depois a gente vê aqui, vê se nosso resultado bate, tá bom? Vamos lá, então. Como ele fala resto da divisão, eu lembro lá do meu conceito de congruência, né? A divisão, né, é a definição da congruência, ou seja, eles têm o mesmo resto quando divisível pelo módulo M, certo? Então, obviamente, eu vou trabalhar aqui com congruência, porque não tem o menor sentido de eu pegar esse número, elevar 100 mil e depois dividir por 17. Na calculadora, imagino que não dê para fazer isso aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, aqui, vamos relembrar, vamos usar o teorema, o que a gente acabou de ver, porque é 17. Então, aqui é um primo, ó. Esse cara aqui é primo. Então, eu já vou lembrar lá, ó, do meu pequeno teorema de Fermat, tá? Pessoal, não copia não. Depois que terminar aqui, aí vocês copiam, tá? Porque aqui pode ser que eu apague e volte de novo. Então, pelo pequeno teorema de Fermat, eu sei o seguinte. Eu sei que A elevado a P menos 1, né? Ou φ de P, é congruente a 1 módulo P. Certo? Esse aqui é o pequeno teorema de Fermat. Bom, aqui 17 é primo, então eu vou fazer, ó, módulo 17.
Então, eu posso escrever isso daqui, ó, dessa forma. Logo, A elevado a 17 menos 1, a 16 é congruente a 1 módulo 17. Aí, pessoal, o A aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer, ó, 2 elevado a 16, tá? Porque 2 elevado a 100 mil, né? É congruente a 1 módulo 17. Ok? Até aí, tranquilo? Bom, mas agora eu tenho 16. Eu vou pegar esse 100 mil. Então, aqui vou no meu rascunho. Vou pegar esse 100 mil e vou fazer o quê? 100 mil, pessoal, posso fazer 16 vezes alguma coisa. Então, vamos ver. Peraí. Deixa eu abrir aqui minha calculadora. Peraí. 100 mil. Tá, mais um. Tá. Então, eu posso fazer o 100 mil ó, igual a 16 vezes, deixa eu ver aqui, 6.250. Eita! Então, o que está acontecendo? Agora, praticamente, a gente já terminou o exercício, concordo? Ó, eu tô querendo 2 elevado, ó, esse 1, gente, mas facilita a nossa vida. 2 elevado a 100 mil. É isso que eu quero. Tudo bem? Só que eu posso escrever esse 2 elevado a 100 mil como 2 elevado a 16 vezes 6.250. Vocês concordam? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 2 elevado a 16 aqui, ó, vou elevar o 6.250, congruente a 1 elevado a 6.250 é 1, módulo 17. Certo? Então, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter que 2 elevado... Opa! Ah, esqueci que minha borracha não está funcionando. Então, vamos voltar aqui. Então, eu sei que 2 elevado a 100 mil é congruente a 1 módulo 17. Então, pela definição de congruência, pessoal, o que eu sei? Pela definição de congruência, eu sei que eu posso, se eu pegar o 2 elevado a 100 mil e dividir por 17 e 1 dividido por 17, eles vão dar o mesmo resto, certo? Ou seja, qual que é o resto que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui, ó, resto 1. Certo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Ao invés de fazer toda essa conta aqui, 2 elevado a 100 mil, a gente sempre vai trabalhar, principalmente trabalhando com restos, a divisão. Aqui a chave para usar o pequeno teorema de Fermat foi que o número 17 é primo, tá bom? Então, aí aqui eu trabalhei com o quê? Com o φ de 17, que é o P menos 1, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos agora para o outro teorema, que é chamado Teorema de Wilson. O Teorema de Wilson, pessoal, ele fala o seguinte. Vamos pegar o número primo, né? P é primo, certo? Então, eu posso dizer que P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Certo? A demonstração, pessoal, do Teorema de Wilson fica, deixa eu pensar, como é P menos 1, a gente faz por... Dá para fazer por indução, mas eu acho que tem que ser a completa.
porque é P-1 fatorial. Tem que ter P-2, P-... eu acho que sai por indução completa, tá? Só que aqui, lembra que eu falei para vocês? Eu tô tendo uma abordagem um pouquinho diferente quando eu estou falando de congruência. Por quê, pessoal? Porque eu vou cobrar um pouquinho, vai ser a prova de vocês, tudo. Eu vou ter uma cobrança um pouquinho mais aplicada, tá? Então, o que eu vou passar agora para vocês? Eu faria uma aplicaçãozinha de teorema de Wilson, tá? Eu daria um exercício para vocês, ao invés da demonstração. E aí eu quero que vocês pensem um pouquinho. Ó, eu quero o menor resíduo. Pessoal, menor resíduo é resto, tá? Resíduo é resto. Então, eu quero o menor resto, certo? De 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, módulo 5. Ó, lembra lá o teorema de Wilson, certo? Acho que deixa eu pensar, acho que eu vou fazer. Como eu não fiz nada sobre o teorema de Wilson, eu vou fazer isso aqui com vocês. Então, vamos deixar aqui, ao invés de exercício, nem sei como fazer, peraí, deixa eu pensar. Não sei sim. Né? Módulo 5. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer algumas lembranças aqui, ó. Ao invés, eu não vou começar já a trabalhar com esses 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, mas eu vou ter que trabalhar com eles. Então, eu vou trabalhar com o módulo 5 aqui, tudo separado. Então, pessoal, ó, vocês concordam que podemos dizer isso aqui, ó. Pessoal, então não fica como exercício, tá? Eu vou fazer com vocês, então vai ficar como exemplo. Tá? Aí depois vocês têm bastante exercício da lista para treinar, tá? Então eu vou fazer isso aqui com vocês. Ó, então podemos dizer que o 6, pessoal, vocês concordam que ele é congruente a 1 módulo 5? Certo? Eu posso fazer, ó, 5 divide 5, tá? Só que aí, da mesma forma, o 7 é congruente a 2 módulo 5. Certo? 6, 7, o 8, então, é congruente, ó, depois que eu fiz o primeiro, tô tranquilo, ó, o 8 é congruente a 3 módulo 5, vou ter sempre 5 por 5. E ainda falta o 9. O 9 é congruente a 4 módulo 5. Certo? Bom, se eu tenho isso daqui, ó, então vamos chamar 1, 2, 3 e 4. Então, pessoal, por 1, por 2, por 3 e por 4, nós temos isso aqui, ó. Que o 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9... Tô colocando aqui esse vezes feio aqui, que é para não confundir, tá? É congruente a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, módulo 5. Tudo bem? Então, estou usando aquelas propriedades que a gente viu na aula passada sobre congruência, tá bom? Bom, então vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, vamos relembrar o teorema de Wilson, tá? Então, pelo teorema de Wilson, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que 5 menos 1 fatorial, ou seja, 4 fatorial, é congruente a menos 1 módulo 5. Certo? Só que, pessoal, aqui, ó, eu tenho 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Isso aqui é 4 fatorial? Isso aqui é 4 fatorial. Então, eu vou aplicar aqui a transitiva, ó. Então, esse é congruente a esse é congruente a esse, então esse é congruente a esse. Concordam? Então, aqui eu já vou... Vou apagar aqui, que senão... A ideia é que vocês tentaram fazer tudo, vão passando passo a passo, ou então, né, já vão dar pausa o vídeo, faz uma cópia, tudo, para eu poder apagar, tá bom? Porque só o espaço aqui não é suficiente, tá?
Então, vamos lá. Então, eu vou pegar agora o seguinte. Cheguei nisso aqui, né? Vamos lá. Cheguei que 4 era congruente, aí eu apliquei o teorema de Wilson, né? Então, menos 1 módulo 5, tá? Só que eu sei que eu tenho que 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 era congruente a 4 fatorial módulo 5. Então, eu posso dizer que 6 vezes 7, usando uma transitiva, vezes 8 vezes 9, é congruente, pessoal, a menos 1 módulo 5. Certo? Bom, então vamos lá. Vamos relembrar. Eu tinha isso aqui, ó. Eu tenho que 4 fatorial é congruente a menos 1 módulo 5. Só que eu sei que menos 1, pessoal, ele é congruente a 4 módulo 5. Certo? Bom, só que eu sei que tem isso aqui, ó. O 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é congruente a menos 1 módulo 5. E eu tenho isso daqui, ó. 4 fatorial é congruente a menos 1 é congruente a 4 módulo 5. Então, eu posso dizer que o menos 1 é congruente a 4 módulo 5. Olha aqui, ó. Agora eu vou trabalhar com esses dois aqui, ó. Bom, então eu tenho que isso é congruente a menos 1 módulo 5, e eu tenho que menos 1 é congruente a 4 módulo 5. Logo, vou usar a transitiva de novo. Então, eu sei que 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é congruente a 4 módulo 5. Ou seja, pessoal, o resto da divisão desses caras aqui, ó, é 4. Ou seja, de 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 por 5, o resto da divisão é 4, que é o mesmo do resto da divisão de 4 por 5. Tudo bem, pessoal? Bom, então, o que a gente vai fazer agora? Aqui nós vimos uma aplicação. Certo? Então, a gente está trabalhando mais com aplicações mesmo nesse termo de congruência, tá bom? Vamos ver agora também de uma maneira mais aplicada, tá? Por que eu estou fazendo isso? Principalmente a gente tem alguns alunos que qualificam e essa parte, ela tende a ser menos teórica, tá bom? Então, por isso que eu tô levando também como é feito no exame de qualificação, tá? Bom, então vamos pensar agora. Agora a gente vai pensar em resolução de congruências lineares. Certo? Bom, eu sei o seguinte, pessoal, eu tenho uma congruência lá, x sei lá, AB módulo M. Aí vocês já sabem, né? Inteiro, inteiro, inteiro maior que 1. Certo? Bom, quando a gente tem essa congruência aqui para resolver, o que a gente está querendo fazer, pessoal? A gente está querendo encontrar, né? Vamos relembrar que nós já discutimos isso. Eu quero encontrar um valor xzinho, tal que esse A xzinho fique congruente a B módulo M, ou seja, eu quero encontrar um xzinho aqui, pessoal, ó, que satisfaça essa minha congruência, satisfaça essa minha relação. Tá? E aí eu já estudei isso daqui, eu sei que isso daqui vai ter solução se o máximo divisor comum, certo? De A com M divide B, né? Ele vem daquela ideia da equação de Diofantina, tá bom? Bom, tudo bem, até aí sem problema nenhum. A ideia é o seguinte, se eu tenho que x0 é a solução de uma equação, uma congruência linear, se x0 é uma solução, então a partir dela eu consigo encontrar outras soluções.
tá? Isso que é importante. Como que eu vou encontrar essas outras soluções? Então, eu tenho a minha primeira solução, que seria o x0. As minhas outras soluções vai ser x0 com mais m sobre d. A minha outra solução vai ser x0 com mais 2 vezes m sobre d. Até eu chegar no x0 mais, aí, né, depende do meu d aqui, ó, do máximo divisor comum, d menos 1, m sobre d. Tá bom? Ou seja, a partir de uma solução, eu sei que as outras soluções, qualquer outra solução que eu encontrar, ela é congruente módulo m a essa solução aqui, certo? Ou seja, então, a partir de x0, ó, eu consigo obter outras soluções para minha congruência, tá? Ficou meio estranho? Então, vamos ver um exemplo também. Vamos aplicar isso, tá? Então, a gente está tendo aula de aplicação mesmo, tá? Fugindo um pouco do que vocês estão acostumados, tá? Então, vou fazer exemplo também, porque eu vou resolver com vocês, tá? Vamos pegar a relação... Resolve essa congruência para mim, ó. 8x congruente a 4 módulo 12. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que ver o máximo divisor comum, concorda? Porque o máximo divisor comum de AM tem que dividir B. Então, eu vou pegar o seguinte, ó, o D é o máximo divisor comum de 8 e 12, de A com M, certo? De A com M. Então, de 8 e 12. Pessoal, qual é o máximo divisor comum de 8 e 12? Tananã, 4. Bom, então o que eu já percebi aí? Eu vou ter 4 soluções, né? Porque eu começo do x0 e vou até o d menos 1. Então, eu tenho, além do x0, eu tenho mais d menos 1 soluções, ou seja, eu vou ter 4 soluções, módulo 12. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, uma solução, né, porque a gente ainda não está trabalhando eu consigo, a partir de uma solução inicial, eu produzo outras soluções. Uma solução inicial, pessoal, que a gente já consegue ver de cara aqui, seria o quê? x0 igual a quem? Seria 2, certo? Tá certo. Bom, se x0 for 2, a partir de 2, pessoal, eu tenho que conseguir produzir as minhas outras soluções. Bom, pelo resultado que a gente acabou de ver, como que seriam as outras soluções? Seria o x0 mais o 12 dividido por 4. Seria o 2 mais 24 por 4. Seria o 2 mais 3 vezes 20, não, 36. 36 por 4. Certo? Então, aqui as soluções seriam 2, aí 2 com 4, 2, 5, 24, 4, com mais 2, 8, 36 por 4, com mais 2, 9, 11. 11. Então, esses aqui, ó, seriam as minhas soluções. Então, seria a partir de uma solução inicial, e agora analisem, né? Façam agora o exercício de casa. O que vocês têm que fazer? Pegue essas soluções, né? E ver se realmente elas satisfazem a minha relação aqui, ó, módulo 12. Tá bom? Então, pessoal, vocês estão percebendo que essa aula, ela foi uma aula um pouquinho mais aplicada, tá? Então, que é o que eu vou cobrar de vocês nessa relação, a parte de congruência, tá? Eu não posso ser incoerente de ficar passando uma coisa toda teórica e chegar lá e eu só cobro exercícios, por exemplo, aplicação. Mas visando exames de qualificação, visando provas anteriores que a gente, né, já viu
do exame de qualificação de vocês, tudo, de provas antigas. Essa parte, ela costuma ser mais prática mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer uma aplicação mais prática, né? Vou fazer uma aplicação, perdão, uma aplicação de congruências, tá? Claro, óbvio que uma outra coisinha que vocês têm que saber, uma demonstração, sim, mas a cobrança maior vai ser em aplicações, tá bom? Bom, então eu termino por aqui. Na semana que vem a gente já começa com o teorema chinês do resto, tá bom? E aí a gente finaliza o curso. Tá bom? Então eu agradeço muito a atenção de todos e até a nossa próxima aula. Dizia eu que a aritmética é a ciência que trata